noite, pessoal, queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui chiquérrima de lenço e brinco. Só pra falar com vocês. E aí, gente? Mó friaca, hein? Nesse lugar aqui. Mó friaca, mó friaca. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Deixa eu só ver se eu tô conectada aqui no meu Wi-Fi. Peraí. Tô. Já vou te aceitar, hein, Lu? Maravilhosa. Já vou aceitar. Peraí. Me dá um minuto. Vamos esperar aguardar o pessoal entrar pra gente começar nosso bate-papo. Mais um bate-papo, eu já perdi as contas. Essa é a nossa sexta live, quinta live? Não lembro. Sei que já tivemos a presença ilustre de uma psiquiatra, de uma dermatologista, de uma nutricionista, de uma cientista política. E agora, hoje temos uma outra convidada. Então hoje é a nossa quinta live com convidados, mas é a minha sexta live no caso, né? Rolou lá a primeira live eu comigo mesma. E tá muito frio aqui em São Paulo. Ou no caso aqui nesse apartamento, nesse lugar aqui mesmo. Tá bem frio. Ou eu sinto muito frio. Pode ser também, tá? Porque é isso. Porque eu morro de frio. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Todos em casa? Conseguindo ficar em casa? Podendo ficar em casa? Seguros? Espero que sim. Pra gente começar nossa live de hoje, do dia. Hoje, a gente vai ter uma live com... Não, antes de falar da convidada, eu vou falar um pouquinho da programação, tá? Eu fiz a programação aí inicial de lives. Eu tenho mais, acho que 2 lives programadas já certas. E por enquanto, tá, queridos? E obviamente, assim, não vou conseguir manter esse ritmo fatalmente de 2 lives por semana, mas eu quero tentar manter o ritmo de uma live por semana. Acho que pode ser legal, agregar, enfim, sempre trazendo alguém, né, pra conversar com a gente, pra de qualquer maneira agregar, pra trazer algo novo, pra gente sair daqui dessa live um pouco melhor do que a gente entrou. Que é o objetivo da live, sempre foi o objetivo das nossas lives, tá? Então, até se vocês tiverem sugestões de pessoas ou de especialidades que vocês queriam saber um pouco mais e tem dúvidas, enfim, vocês podem me mandar também que a gente corre atrás. Que eu tô gostando desse negócio de ser entrevistadora, eu tô me achando. E aí, para dar continuidade a essa série de entrevistas, eu convidei hoje uma profissional muito versátil, na verdade. Porque ela é professora. E, na verdade, não satisfeita de ser professora, é professora de matemática, tá bom? E ela é também cantora. E é maravilhosa, eu sou super fã dela, que é a Lu Moreira. E eu vou convidá-la pra entrar aqui na live com a gente, pra gente bater um papo. Porque, assim, hoje a gente tem falado muito de, nossa, essas crianças em casa, sem aula, ou com aula à distância, meu Deus do céu, mas a gente não pensou no lado do professor. A gente não ouviu ainda o que o professor tem a dizer sobre isso, quais são os desafios. Então a gente está aqui para descobrir isso com uma professora de matemática, só para dar uma arrematada na dificuldade, na complexidade da coisa. Então fiquem à vontade para enviarem perguntas, interagir como vocês sempre fazem. De novo, continuo aqui aprendendo a ler comentários enquanto faço live. Vi que pessoal de Santos está aqui também. Muito obrigada pela presença, senhorita Fernanda. E eu vou tentar, tá? Vou tentar continuar lendo aqui, pessoal. Então, deixa eu convidar aqui a Lu para participar da live comigo. Deixa eu ver, cadê a Luciana? Uai, tá aqui. Pronto, hein? Convidei. Vamos esperar Lu. Já aceitou, maravilhosa. Oiê! Oiê! Tudo bem? Acho que eu tô muito perto, né? Tudo bem, e você? Tudo bem! Com esse cabelo novíssimo.
Aliás, podemos falar disso também, sobre a sua Podemos! de cortar cabelo na quarentena. E arrasou. Obrigada. Teve muito sucesso. Tá? Parabéns. Parabéns. A gente assistiu muito vídeo no YouTube, né? Há muito mesmo, assim. Mas é isso, Pra tentar alguma coisa. É isso. É isso. Não Você tem, não gente. sabe? Pergunta ao Google que ele responde, não é isso? É óbvio, é óbvio. O João falando que foi ele que cortou. Acho que não, João. É verdade. Foi sim, É João. verdade. É isso aí, João. Foi É sim, verdade. foi sim. Ele começou aqui, e aí eu falei, não, presta aqui a tesoura. Aí eu cortei mais um pouco, aí ele cortou mais um pouco, e a gente foi indo. A gente podia fazer uma live sobre cortar cabelo, na verdade. Eu cortando o cabelo do Pode. Andrei com esse corte aí que você fez, que eu achei lindo. O cabelo do Andrei tá bem grande. Com dá esse pra aqui. fazer isso. Esse aí mesmo. Acho que dá. Acho que vai ficar bem legal. Lu, primeiro de tudo, eu queria agradecer demais você pela sua disponibilidade, por ter aceitado participar da live com a gente, por ter, guardar esse tempinho para conversar aqui, bater um papo. E é um papo informal para a gente conhecer um pouco você. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Eu queria agradecer muito sua presença. Gente, rapidão, deixa eu fazer um PS. As pessoas me perguntaram hoje nos meus stories a respeito do meu brinco. E isso aqui é uma cápsula de Nespresso. Então, tipo, e é muito legal. E dá um efeito super legal no brinco. Então, só queria deixar registrado isso. Obrigada de nada. A próxima pergunta que vão fazer é como que você fez o brinco, Juliana? Já responde de uma vez. Não fiz, gente. Comprei pronto. É isso, comprei. Tá bom? Comecei na quarentena, eu dou o endereço pra vocês irem lá e comprar. É isso. Mas quem quiser fazer, joga no Google, procura o vídeo no YouTube, que deve ter como é que faz, né? Com certeza. É só procurar. Minha mãe tá falando, Ju, posiciona a sua câmera. Minha mãe tá sempre preocupada com a minha câmera. Sempre. Tá me vendo? Eu tô. Ah, então tá bom. Então é isso que importa. Tudo bem. Acho que tá tipo meio cortado aqui assim, sabe? Ah, entendi. Eu vou chegar mais pra trás assim, pra ver. Mas a testa é grande, não tem muito jeito. Lu, então pra gente começar, eu queria que você se apresentasse, porque muita gente aqui não te conhece, e fala um pouquinho de você, enfim, fica à vontade pra usar esse tempo pra todo mundo te conhecer. Caramba, um pouco sobre mim. Já que você divulgou tanto que eu sou professora de matemática, eu vou dizer que a loucura é muito mais do que a gente pensa, que eu não fiquei só na licenciatura, eu fiz também o mestrado em matemática. Que se é pra ser doido, a gente tem que ser doido com vontade. Concordo. Então, eu vou falar um pouco mais do acadêmico e da minha história como professora. Eu sempre disse que era a última coisa que eu ia fazer na minha vida, era ser professora de matemática, apesar de eu sempre ter sido completamente apaixonada por matemática. Era tipo a matéria que eu gostava na escola. Então foi assim meio... foi reviravolta. Diferente, gostar de matemática é matemática. Desde pequenininha. Mas aí, enfim, o mundo dá voltas, né? Eu caí na faculdade de matemática, acabei surtando em algum momento. Falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu disse que era a última coisa que eu ia fazer na vida. Fiquei louca, né? Aí um amigo meu me chamou pra dar aula e falou, pô, Lu, tô precisando de ajuda num projeto, você não quer vir comigo e tal? Porque eu vou sair, mas eu não queria deixar os meninos na mão. Fui, me amarrei, achei que, assim, dar aula é a coisa mais sensacional que existe na vida. É uma adrenalina bizarra no começo e, tipo, é muita coisa que a gente precisa aprender e pensar ao mesmo tempo. E aí acabei ficando, né? E aí mergulhei, aí fui fazer pesquisa, comecei a fazer especialização, fazer mestrado. E sempre que dá, eu estudo mais um pouco, porque a gente não pode parar. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nesse aspecto de ser professor, porque realmente é como se fosse vai fazendo uma analogia, é como se fosse uma peça de teatro, uma apresentação todo dia, porque você tá ali se expondo pra muita gente. Várias pessoas, nesse caso, no caso do professor, tá querendo ali ferrar o professor, falando esse negócio da mulher aí. Então, talvez não nutra um sentimento tão bom. Acho que sim, não. Você tem que ser uma professora super legal. Fofinha. Nem todo mundo acha, não. Mas a gente se esforça. Mas deve ser mesmo desafiador. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Você ainda sente, assim, tipo, um frio na barriga antes de começar a dar uma aula ou não? Já acostumou? Então, depende de muita coisa. Tipo, escola nova, sempre. Vai começar na escola nova, tem um frio na barriga surreal, porque você não sabe o que você vai encontrar. Você não conhece os alunos, você não conhece os professores. Não é tipo a tua casa. Uma aula que você faça alguma coisa muito diferente do que você está acostumada. Também fico nervosa. Assim, tipo,
pô, vou introduzir um conteúdo, mas ano passado fiz de um jeito que achei que eles não se saíram tão bem no começo. Então começa a pensar outras estratégias. Aí dá um friozinho na barriga, porque você começa a pensar o que você pode fazer diferente, você pode fazer de novo. Então, quando você começa a pensar muitas coisas novas, dá um friozinho na barriga. O nervoso, aquela tensão assim, passou. Mas o friozinho na Entendi. barriga continua. E Lu, dependendo da. Tão vindo eu nem comecei as perguntas, já estão vindo perguntas da minha cabeça. Tá. Dependendo da turma que você atua, que você tipo, sente a turma, você muda o conteúdo, tipo, sei lá, tá dando a mesma aula, o mesmo conteúdo para duas escolas diferentes, duas turmas diferentes. Você muda o conteúdo porque essa turma você sentiu que tipo, tá mais acelerado, essa turma que tá meio devagar. Você faz adaptação? Mudo tudo. Ano passado, inclusive, eu vivi isso o ano inteiro. Ano passado eu dava aula para o 7º ano em 2 escolas diferentes. Eu tinha 5 turmas diferentes e às vezes tinha diferença na mesma escola e sempre tinha diferença das 2 escolas. Até porque, Entendi, tipo, a metodologia muda de uma escola para outra, né? Tem entendi. escolas que querem o ensino tradicional, tem escola que quer o ensino construtivista, tem escola que quer o ensino híbrido. Então, você tem que estar o tempo todo se adaptando, se modificando. Então, já dentro das escolas diferentes, as aulas já são pensadas de uma maneira diferente. Mas Entendi. já aconteceu, e muito, de ter turmas muito diferentes, que na mesma escola eu entrava numa sala, dava uma aula, entrava na outra sala e dava uma outra aula, porque os meninos vão te levando a fazer coisas diferentes. Entendi. Que louco! E que você É. consegue explicar pra gente? Porque assim, você falou de ensino tradicional, ensino construtivista. Eu só concordei com a cabeça, porque eu não sei. Assim, pode dar uma explicação bem, tipo, superficial se quiser, mas só pra gente conseguir Tá. diferenciar um do outro. Tá, então vou fazer bem Bem, grossão, assim. bem, Tá. é isso. O tradicional é aquele que a gente chama de cuspe-giz, que a gente diz que é o professor está centrado no conhecimento. Então é tipo, o professor fala, o aluno copia e absorve, é isso, Tá. né? O ensino construtivista, ele vai revolucionar um pouco, ele vai colocar o aluno no centro da aprendizagem. Então, ele vai ser o autor na construção do conhecimento. Então, é Uhum. sempre tipo, você vai buscar fazer atividades que façam o aluno refletir sobre alguma coisa antes de você pegar e explicar aquele assunto propriamente dito. Tá Então, bom. bota o aluno o tempo todo para trabalhar, para a partir dos trabalhos e das Legal. discussões com pares, etc., ele construir o conhecimento. A Legal. gente meio que formaliza e organiza como que vai ser essa estrutura. E o híbrido, ele veio fazer uma bagunça, né? A palavra híbrido diz que você vai misturar coisas. Então, hoje o atual é você misturar o online com o offline. Então, é você misturar a sala de aula com a tecnologia. E aí, dentro do híbrido, você tem coisas mais específicas, né? Tipo, aula invertida, que você bota o moleque para estudar em casa a partir de alguma coisa que você tem orientado. E aí, depois disso, ele vai fazer uma discussão. E no final, você vai dizer, então, a partir de tudo que vocês estudaram até agora, a gente vai fechar aqui e vai trabalhar exercício. Então, é a aula invertida, Entendi. né? Começa com o moleque com conteúdo e depois você vem com... O exercício é a ponta final, o professor é a ponta final. E aí você vai misturar sempre o online com o offline. E aí tem umas outras categorias dentro do híbrido ainda, mas o básico é sempre você misturar o online com o offline. Ficou claro. Eu não sabia da existência dessas nomenclaturas. É bom a gente falar isso, porque as pessoas acabam aprendendo e absorvendo algumas das coisas aqui. Já temos uma pergunta de TTT falando, queria que ela falasse um pouco sobre o projeto que ela fez primeiro. Ficou vago. Tia TT, você pode ser mais específica? Você Deve entendeu? ser. Ela Deve ser o entendeu. projeto que eu Ela entendeu. comentei. Deve ser que eu É. comentei. Falei, um amigo meu me chamou para dar aula num projeto. Deve ter sido Tá. isso. É isso, Pode com ser. certeza. Aqui, ó, a Então, entrevista já tá ligada. é isso. Foi um pré-vestibular comunitário. Foi o primeiro lugar onde eu dei aula. Eu passei mal, horrores, né? Porque eu dizia que a última coisa que eu ia fazer na minha vida era ser professora, porque eu tinha horror de público, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, assim, a ideia de ter que falar com outras pessoas e de repente serem muitas pessoas ao mesmo tempo, pânico total. Mas o primeiro projeto foi um pré-vestibular comunitário no SEAT, aqui em Santa Teresa, aqui no Rio. E é isso. Pré-vestibular comunitário. Eu comecei a estudar matemática para cursinho, para poder dar matemática para cursinho para pessoas que não tinham nenhuma condição de pagar cursinho ou alguma coisa mais a fundo, para eles terem uma chance maior de passar no vestibular e fazer uma faculdade decente. Sim.
Ô Lu, ainda nesse assunto, nesse tópico, vou fazer uma pergunta que é meio assim, na verdade, óbvia, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Sobre as diferenças, na verdade, de uma escola particular e de uma escola pública, que você consegue enxergar como professora. Tá. A gente tem mil diferenças, tá? Que vão para além do que a gente consegue imaginar. Tem aquilo que a gente ouve, né? Os alunos da escola particular têm uma condição diferente do público. Isso é o lugar comum. Essas diferenças são bizarras, tá? Não é para toda particular, até porque dentro da escola particular você tem uma gama gigantesca. Você tem a escola que custa R$ 300 no mês, tem a escola que custa 5.000. Então, você tem, né, um alunado muito diferente até dentro das particulares. Eu tenho experiência de escolas particulares de ponta, tá? Que a gente trabalha com tecnologia. Eu digo, olha, eu comecei a dar aula de programação e aí eu falei, ó, eu preciso de mais não sei quantos sensores e mais não sei quantas placas, e a escola providencia porque é assim, né? Então, eu tenho esse universo e eu tenho o universo da escola pública, que eles tentam sim implementar essas coisas, mas, por exemplo, né, eu cheguei na escola, entrei esse ano no público. Aham. Cheguei na escola, começo do ano, então, pensando nessa coisa da tecnologia, né, que é o que a gente está vivendo forte hoje. Sim. A primeira coisa que eu falei, a gente tem sala de informática? Porque eu ouvi dizer que tem. E aí me disseram, tem, você quer conhecer? Eu falei, quero. Subi, a sala de informática existe, você tem computadores, eu falei, maravilha, quantas dessas máquinas funcionam? Aí a resposta foi, depende do dia. Porque elas oscilam. Mas você tem uma média assim de umas 7, eu acho. Acho que a última vez que eu liguei, na semana passada, tinham 7 funcionando. Aí eu falei, tá, 7. A minha turma pequena tem 35 alunos. Não sei se dá para fazer esse trabalho não de tecnologia. Proposta tem, né? Assim, inclusive os professores pensam a tecnologia. Mas você não tem um acesso básico. Eu quis fazer um trabalho com meus alunos, eu detesto ter que imprimir coisas, né? Acho que é um desperdício de papel surreal. E na escola particular eu não imprimo mais nada há muito tempo, porque os meus alunos têm tablet, têm computador, têm celular, têm tudo, e a gente trabalha com as plataformas Google já há algum tempo. Então eu mando tudo por e-mail, eu mando por Classroom, eu mando pelo que for. Então, falei, bom, arriscado o que eu vou fazer, mas vou perguntar, né? E, pessoal, quem é que tem e-mail? Não perguntei quem tem dispositivo, perguntei quem tem e-mail. Aham. Isso numa turma do 9º ano. Quase todos têm e-mail. Assim, para ter Facebook tem que ter e-mail, né? Sim. Então, quase todos têm e-mail. Quer dizer que nem todos eles têm o Facebook, que é tipo rede social, garotada usa e se amarra. A gente começou a fazer pesquisa agora para saber quantos alunos têm acesso. A gente começou a trabalhar nesse modelo remoto, né? Os meus alunos da particular estão estudando desde o dia 18 de março, né? A quarentena iniciou 16. No dia 18 a gente já tinha implementado o ensino remoto. Os meus alunos da escola pública, a gente começou, tem 3 semanas, a colocar uma atividade de cada disciplina no Facebook, porque é o canal que talvez quem tem acesso consiga acessar. Eu tenho diferença de salas de aula. As minhas salas de aula, né, no particular são enormes, com ar-condicionado, né? Queimou uma lâmpada, não demora 10 minutos, os alunos estão em outra sala com todo o conforto para alguém vir trocar a lâmpada. No público eu tenho uma sala que não cabem todos eles, então Entendi. é complicado. Você tem muita falta dos alunos na escola pública. Você pergunta, por que você não veio à aula semana passada? Professora, eu não tinha dinheiro para passagem. Isso é real, essas histórias são reais. Então, diferença tem mil. Em todos Como os professor, níveis. em todos os Todos níveis. os nichos, assim. Pois é, até pra gente tem muita diferença, né? Não só na diferença dos alunos, mas até da escola mesmo, né? Da pressão que a gente sofre numa escola e na outra, né? Das cobranças que a gente sofre numa escola e na outra, é muito diferente, né? Numa escola eu vou ouvir, você tem que terminar o cronograma. Na outra escola eu vou ouvir, não, faz uma coisa que os meninos consigam acompanhar. Tudo bem se a gente não fechar tudo, né? Eu vou dizer, olha, eu preciso reestruturar o currículo. Às vezes eu vou ouvir na particular, vamos pensar, né? Mas na pública eu tenho muito mais autonomia. Então, tem diferença até pro professor, né? Tanto das ferramentas quanto do lido com os alunos.
quanto com coordenação, direção com os pais. A pressão que os pais fazem é completamente diferente. Com Então, certeza, posso imaginar. Enfim, se eu for continuar falando disso, vou falar só disso. Não, mas eu acho muito relevante, muito válido a gente levantar esse ponto, porque são detalhes, mas que não são detalhes, são coisas muito grandes. É um abismo entre um tipo de ensino e outro. E a gente, às vezes, deixa de pensar nisso. Então, cara, você está muito ligado com os dias atuais. Enfim, a gente pode extrapolar isso, trazer isso para a atualidade em relação a ensino à distância, a quem tem condição a ficar em casa ou não. Enfim, e começa ali, no ensino, na escola. A gente pensa em oportunidades. Enfim, é um papo bem... Acho que todo mundo sabe do que eu tô falando, mas eu acho que eu queria só levantar esse ponto pra gente, pra propor mesmo essa reflexão. Porque através da sua visão como professora, que eu acho que é muito rico, acaba agregando muito pra gente. Temos uma pergunta aqui, Fernanda. Eu acho que eu deixei passar algumas perguntas. Vocês me desculpem. Ah, não. Simone perguntou: você prefere dar aulas pro fundamental ou ensino médio? Ótima pergunta. Quando eu comecei, eu queria dar aula para o ensino médio, é isso aí, porque é uma matemática mais pesada, sabe? E eu falei, cara, é muito melhor, né? Papum, e eu gostava, né? Lembra? A criança que gostou de matemática a vida inteira. Uhum. Então, não, é faculdade, é ensino médio, com certeza, para poder, né, chegar com as paradas pesadas. E aí a vida vai levando a gente, né? E as coisas vão acontecendo. Então, eu hoje tenho uma paixão gigantesca pelo ensino fundamental. E assim, me dá um sexto ano aí, aquele que ninguém quer, que são as crianças que estão chegando no Fundamental 2, que é quando deixa de ser tia e entram 10 professores de uma vez. Nossa, são as turmas... isso é muito emblemático mesmo para um jovem. Acabei de voltar o tempo aqui. É muito emblemático. E é desesperador. Isso. É desesperador. É desesperador. Os professores não querem dar aula pro sexto ano. E hoje é uma das minhas paixões. Eu amo tratar com aquelas crianças que eu achava que eu não ia nem saber explicar aquela matemática, porque pra mim, pensa assim, né? Sexto ano a gente tem basicamente fração e decimal. Pô, fração e decimal, pra mim é tipo tudo muito óbvio, sabe? É óbvio como é que você faz as contas, mas tem que explicar pro moleque qual é o fundamento daquilo para aquilo fazer algum sentido pra ele e ele conseguir te acompanhar. Então, assim, começo foi um desafio muito maior do que o ensino médio, quando me ofereceram a primeira vez e me ofereceram logo assim um quinto ano. E hoje é a minha grande paixão. Então, eu acho que hoje eu prefiro o fundamental. Que máximo! Irado! Nada como experiência, desafio, isso aí. A Fernanda está perguntando para você, Lu, você percebe diferença no conteúdo dos alunos da pública e da privada? Existe, e é assim, é triste e é imensa a diferença. Todo mundo já ouviu falar em aprovação automática. Ela é real, ela existe. Eu queria poder dizer que não, né? Mas ela é real, ela existe. Então, assim, os alunos sabem que eles vão ser aprovados de todo modo. E aí eles fazem o mínimo. E é horrível, porque assim, você vê às vezes que tem uns alunos que querem tentar te acompanhar no que você está falando, no que está evoluindo, desenvolvendo, e eles não conseguem. E o gap vai ficando cada vez maior. Porque se um dia ele resolveu sequelar e largar pra lá, diferente do aluno da particular, que vai vir uma cobrança, né? Que a gente vai mandar uma notificação para casa e que vai vir o responsável, que vai conversar, que a gente vai montar um plano de estudo para o aluno. Na pública, não. Na pública vai ficar ali o gap e é isso aí. Até porque na hora que chegar a prova, o que ele fizer tá feito, Sim. O que ele conseguir acertar é lucro. Entendi. Então tem uma diferença muito grande. Assim, muito grande mesmo. Que louco, Lu. Gente, é importante a gente falar disso, pra gente refletir sobre todas as nossas opiniões, porque tudo converge pra educação sempre, que é a base de tudo. Tia TT perguntando se na escola pública você dá aula pra qual nível? Eu pego hoje 8º e 9º. Eu tenho uma turma de 8º e uma de 9º, que é a Fundamental 2, né? É o final do ciclo. Eu sou da época que são mais adolescentezinhos. Mais adolescentes. Lu, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Nós, pessoas de uma geração passada, já quase tios. Como é que é agora a sala de aula em relação... Não,
Não tinha pensado nisso, mas pode Não. ser. Fala, como é que é a sala de aula? Isso em relação ao celular. Porque na nossa época não existia essa coisa do celular, sabe? O celular é tudo. É ali, é a vida. Como é que é isso? Dá pra controlar isso? Olha, defina dá para controlar. É uma questão. Dá e não dá, né? Assim, na escola particular, você tem um zilhão de estratégias, né? O que eu sempre entro dizendo e comprando a briga com eles existe lei, né? Que formaliza e permite ou não o uso do celular dentro da sala de aula. E aí eu boto sempre uma pressão dizendo é permitido para fins pedagógicos. Então, você vai mandar o seu WhatsApp na minha aula, não, você está indo contra a lei. E aí eu faço uma pressãozinha, né, de que quem responde não são eles, são os pais. Para ver se eles se tocam, assim, do nível do negócio do que é. E o outro apelo que eu faço é da questão do respeito, né, gente? Porque eu gasto meu tempo para preparar as minhas aulas, eu não chego lá e faço qualquer coisa. Então tem uma questão do respeito pelo que o outro está fazendo. Então eu apelo para essas duas coisas. Mas que a gente pega demais, telefone debaixo da mesa, né? Com eles ali mandando WhatsApp, jogando um jogo, entrando no Instagram, tirando a foto do professor e fazendo meme, figurinha durante a aula. Não é zoeira, não, é real, assim. Pessoal, no final da live a Luciana vai compartilhar com a gente todas as figurinhas que ela tem dela. Então, eu acho que minha, se tiver, não tem muita, não. Assim, modéstia à parte. Firme, é isso. É Modéstia à parte, se tiver, não tem muita, não. E tem mais uma pergunta aqui. De quem que eu não tô conseguindo ler o nome? A tia Vanildinha. Ai, perdi a pergunta. Eita, linda. Eu acho que se você tocar, ele abre. É isso. Você disse que tá dando programação. Isso é dentro da matemática? Faz parte da matemática, é isso? Sim e não. A programação, bom, a lógica da programação, ela convive muito bem com a lógica matemática. Você ter uma lógica matemática te facilita muito dentro da programação. Mas uma coisa existe sem a outra, né? Dentro da escola, tranquilamente. O que eu tô dando hoje é uma disciplina chamada programação. Eu já comecei, tem uns... já tô há 2 anos e meio dando aula de programação. Eu dava aula, né, na escola que eu tava até o ano passado. E aí, no final do ano passado, na escola que eu tô, que é a escola construtivista, eles me convidaram para trocar. Você não quer começar a dar aula de programação? A gente tá a fim de implementar na escola a partir do 8º ano. Eu falei, tá, quero, vambora. Então, óbvio. tipo... óbvio. Mas eu tenho que estudar muito para dar aula de programação, porque a minha formação não é essa. Né? A minha formação é matemática. Então, eu já fiz, né, um tanto de cursos. Semana passada eu estava fazendo mais um curso de programação, até porque, se a gente for para pensar, programação é o que está desenvolvendo o mundo de hoje. Sim. Então, eu tenho que estar muito atualizada em tudo que está acontecendo. Ainda tenho um caminho muito grande para correr pela frente, mas estou indo atrás. Arrasou, que lindo. Agora, vamos pousar no momento atual. Porque eu ouço de gente falando, porque a aula à distância, nossa, eu tenho que estudar com meu filho. Eu só vejo posts disso no Instagram, enfim, outras mídias sociais. Mas eu quero agora ter a visão de você, de uma professora. Como é que tá sendo esse período para você? Como é que foi essa adaptação? Você acha que tá funcionando ou não tá? Enfim. Então, funcionando ou não, a gente só vai descobrir quando a gente voltar para o presencial, né? Porque, bom, na escola que eu estou trabalhando remotamente é onde eu dou aula de programação, né? Porque onde eu dou aula de matemática é no município, e aí no município a gente está lançando atividades e pensando muito mais no lúdico e tem, tipo, 3 semanas. Então, eu não tenho como falar muito da experiência com matemática. Mas na outra escola, né, na particular, eu tô dando aula de programação. Então, tem muita coisa que é meio estranha, assim. Minha primeira semana foi desesperadora. Porque a gente tem uma formação muito grande, até pela escola mesmo, né? Já tem 2 anos que a escola tá, tipo, formando os professores para trabalhar com as plataformas Google. Então, nisso a gente saiu na frente de muitas escolas. Legal. Né? A gente já tem
já é habitual pra gente mexer nessas plataformas todas. É claro que a gente teve que ir um pouco mais, né? E pesquisar um pouco mais, porque é diferente, né? Uma coisa é você passar uma atividade ou outra na semana que o moleque vai fazer em casa, e aí você pensa como é que ele vai fazer em casa, e você vai voltar para a sala de aula, e o que não deu certo lá, você discute dentro da sala de aula. Sim. O que a gente vive hoje é que a gente tem um planejamento muito maior das atividades. E aí, pensando no que eu tenho trocado ideia com os professores das outras disciplinas, né? Porque eu não tenho nota. Que a gente nem chama nota, a gente chama conceito. Mas eu não tenho nota. Então, para mim é muito mais leve. Porque se os meus alunos não fazem atividade, a cobrança em cima de mim é muito menor. Mas eu vejo a cobrança que tá em cima dos outros professores. A nossa vida tá meio, assim, o negócio tá um pouco desequilibrado. Porque o que eu tenho acompanhado, né? Que eu tô em todas as reuniões, apesar de eu não estar dando aula de uma disciplina que tenha nota, efetivamente. A gente precisa o tempo todo identificar quais são os alunos que estão fazendo atividade e os que não estão. E isso tem que ser diário. A gente tem que o tempo todo identificar os alunos que estão entrando nas aulas e os que não estão. E a gente precisa notificar isso diariamente. E além da gente notificar para a coordenação, a gente manda um comunicado para o aluno. Oi, querido, então, você não estava na aula de hoje, tá tudo bem? Querido, você não entregou a tarefa de hoje. Querido, você não entregou as últimas 5 tarefas. Meu bem, você precisa me responder pelo menos um e-mail. Então, assim, a cobrança está muito maior. Eu que não tenho nota, eu preencho. Eu perdi a conta de quantas planilhas diferentes para garantir que todo mundo esteja sendo notificado de tudo que é essencial, para que ninguém se perca se, tipo, um pai liga para a coordenadora e diz, mas eu não entendi o que aconteceu na aula de programação. Então, sabe, eu preciso deixar todo mundo muito a par de tudo que está acontecendo. E para isso eu preencho pelo menos 4 planilhas diferentes cada vez que eu dou aula. Só que eu dou uma aula na semana, né? Os outros professores dão 3, 4, 5. Então você imagina, assim, a loucura. Fora que o planejamento é muito diferente. Sim. Botaram aí, o Kaká colocou. O que quer dizer querido mesmo? Não vou comentar. Enfim, até me perdi aqui no que eu tava falando. É por isso que você não lê os comentários, né? Porque você atrapalha. É difícil, cara. É muito difícil. Deixa eu ler aqui o João. Perguntou aqui pra você. O ensino à distância pode ser inserido no ensino presencial? Então, pode e não. Não é que o à distância vai ser inserido no presencial, mas seria a lógica do ensino híbrido, de você juntar online com offline. Não, você não tá prestando atenção, já esse conceito. Pode falar de novo. Explica pra ele que ele não entendeu. É isso. Existe já, o ensino híbrido. Eu imagino que muitas escolas devam começar a pensar nisso, mas não sei, assim, até que ponto que isso vai ser uma realidade, né? De você juntar as duas coisas. Lembrei que a última coisa que eu ia falar sobre a questão do trabalho é que o planejamento é muito maior desse ensino remoto que a gente está fazendo do que do ensino presencial. Porque, por exemplo, né, eu dou aula de programação. Eu normalmente dou aula assim, né? Eu jogo uma pergunta e aí a gente faz uma discussão e aí eu mostro uma ferramenta e aí pergunto o que eles acham que aquilo faz e a gente vai construindo. Mas eu não tenho como fazer essa interação toda no remoto. Até porque eu não sei quantos alunos vão me responder no remoto. E, de fato, a gente descobriu que são poucos que respondem. São sempre os mesmos e são poucos. Entendi. E muitos não gostam de ligar o microfone, abrir câmera. Então, tipo, eles escrevem no chat. Enfim, é um pouco mais complicado. Então, assim, a gente começou a organizar para que as atividades funcionem mesmo sem a interação. Então, você tem que pensar em muito mais coisas de como é que você lança as coisas para eles sem a interação obrigatoriamente. Sabe? Entendi. Então, dá muito mais trabalho. Gente, tá vendo? Isso aqui é pra vocês valorizarem. Papais, mamães que estão aí assistindo. Tem muito planejamento por trás dessa aula remota para conseguir se adaptar e conseguir garantir aí que o ensino flua, que as coisas aconteçam. Na escola particular, né, pessoal? Deixar esse parênteses aí importante.
porque É. os alunos, enfim, tem uma estrutura, uma condição de conseguir ter esse tipo de ensino. Temos mais uma pergunta da Simone. O ensino de programação trabalha integrada com as outras matérias? Então, trabalha se o professor de programação se esforçar para isso. Muito bom! Gente, eu não estou distribuindo currículo, mas olha, estou valendo a pena. Não, então, tem como trabalhar, né? E eu já tenho, assim, eu já tenho essa prática, né? Dentro da matemática eu já gostava de trabalhar fazendo integração, até porque hoje eu estou numa escola que é construtivista, então não dá para você falar de construtivismo dizendo assim, a matemática é uma caixinha, quando você quiser você acessa a caixinha aqui e português é uma outra. Não, as coisas têm que se misturar. Então, já de muito tempo, né, eu gosto de trabalhar de maneira integrada. Então, todo projeto que aparece eu me meto. E se não aparece o projeto, eu invento. Então, é isso. No remoto eu já fiz 2 projetos. Um grande que, se Deus quiser, termina essa semana. E um outro um pouco menor, mas eu trabalho com outras disciplinas. Eu gosto muito de trabalhar com língua portuguesa, porque são 2 linguagens diferentes, são 2 linguagens que tem muita coisa pra gente mesclar. Que legal! Então, dá pra fazer umas releituras usando a lógica de programação. Eu já fiz game com os meninos de livro que eles leram. Dá pra fazer umas coisas bem legais, assim. Enfim, e agora a gente está fazendo aplicativo. Então, a gente está construindo o aplicativo, né? O background do aplicativo e a parte toda de design, tudo bonitinho, usando as outras disciplinas. Então, a gente juntou geografia, história, língua portuguesa e produção textual dentro de programação. Dava para botar outras, mas ia ficar muito grande e a gente ia se perder. Cara, então, a gente está colocando. Eu quero ter aula com você, eu quero fazer parte dessa turma aí. Eu quero aprender isso aí. Vem com a gente. Tamo aí, tamo junto. Eu vou depois me dar o contato da coordenação pra tu falar com você. Tem mais uma pergunta aqui do tio Chiquinho falando, Lulu, o que deve mudar no ensino presencial depois que passar a pandemia? O uso da tecnologia vai dar um salto? Eu acho que tem tudo para dar. De novo, né? Em algumas escolas, dentro das particulares, dentro de uma categoria específica. Eu acho que isso vai aumentar muito a desigualdade, inclusive de ensino-aprendizagem. Porque, para começar, os alunos das escolas públicas, por mais esforço que os professores estejam fazendo, e eles estão fazendo um esforço gigantesco, e eu acompanho isso porque, né, eu estou no município de Niterói, eu troco ideia com os amigos meus do município aqui do Rio, do estado, então existe um esforço gigantesco, mas eu não acho que a escola pública vai acompanhar nem um pouquinho do que poderia. Mas nas particulares eu acho que sim. Eu acho que tem tudo, porque os professores estão se capacitando loucamente, né? Então, assim, se as escolas abrirem a porta para dizer, e vai ter que abrir, porque num primeiro momento o ensino não vai deixar de ser remoto, ele vai ser meio que mesclado, né? A gente não vai ter todos os alunos em sala de uma vez, a gente vai ter que trabalhar com o aluno em sala. Eu ainda não sei direito como vai ser isso, né? O pessoal tá falando em transmissão da aula presencial, eu ainda não sei. Mas vai ter, pelo menos num primeiro momento, vai ter uma mistura muito grande. Então, assim, se as escolas aproveitarem isso, e eu já vi um movimento de algumas escolas fazendo, né, pensando como é que a gente vai aproveitar esse salto tecnológico que os nossos professores estão dando, tem tudo para acontecer, sim, para andar muito para frente. Legal, legal. Tá certo, é isso aí, arrasou. Temos mais perguntas. Pedro perguntando, as aulas remotas atrapalham as brincadeiras do Boris? E não ao contrário? Atrapalham. Atrapalham. Boris, vem pra cá, tô com saudade, vem passar férias aqui. Gente, o Boris agora tem irmão, né, o Valjean. E o Valjean é filhote, quer dizer, filhote, ele tem 1 ano, mas é filhote, né, tem a energia de um filhote. E ele passa o tempo inteiro perturbando o Boris. Só que o Boris é um velho resmungão, que estava acostumado a morar só eu e ele em 29 metros quadrados.
Então, o que acontece? Vamos vai brincar com ele e o Boris fica... Gente, é esse o barulho que ele faz, tá? Ele fica... E aí tô eu, né? Evitando sempre tudo que eu posso pra, né, não botar Meet, não abrir meu microfone. Tenho tentado fazer chat com os meninos, né? Porque aí monta um fórum de discussão. Mas quando abre o Meet é certo do Boris fazer... Gente, ontem eu tava dando aula. E aí o aluno... Luciana, não sei o que... E aí começou. E aí, tipo, microfone aberto, porque eu ia responder o aluno. Então, meu microfone já estava aberto. Uhum. E aí eu falei, desculpa... Arthur, você se importa de repetir do começo? Porque meu cachorro deu uma louca aqui. Eu não consegui ouvir nada do que você falou. Aqui recitando um poema pra mim, não tô conseguindo entender o que eu tô falando. Aí eu fecho o microfone, faço assim na câmera e fico... Boris! Então, é isso, né, gente? Ou seja, sim, você Pedro. está atrapalhando o Boris. Essa é a O Boris... É isso. Tô atrapalhando o Boris com as aulas, sim. O Léo Jaime tá perguntando: Lu, você sente falta do calor humano dos alunos? Porque eu tô de home office e sinto uma falta danada desse contato humano. Somos dois, Léo. Somos dois. Eu acho que no começo eu senti mais. Eu acho que eu já tô, assim, acostumando, sabe? Com a distância. Mas no começo foi muito estranho. Porque os meninos... Caramba, eu sou a professora que eles me agarram no recreio pra falar sobre coisas totalmente aleatórias, sabe? Assim... E eu tenho um vínculo muito grande com essas turmas que eu tô esse ano, porque eles foram meus no ano passado. Assim, resumo da história, eu tenho umas alunas que me curtiram tanto que elas começaram a fazer uma história em quadrinhos sobre mim. A gente entra nessa daqui a pouco. Então, tipo assim, tinha aquela coisa do recreio, da gente estar junto e de trocar uma ideia, sabe? E que nas aulas, sempre tem aquele aluno que você faz o olho no olho, e aí que você olha e o aluno já entendeu a besteira que o outro falou, você olha pra ele, olha pra você e a gente faz tipo... Sabe? Então, foi muito bizarro no começo. Eu tô muito acostumada a dialogar muito. Vocês podem perceber que eu falo pouco, né, gente? Então... Eu acho que eu tô achando tranquilo. Não... Tranquilo. Cara, que massa. Mas... Então, tô muito acostumada a sempre perguntar e eles responderem. E a gente, né? Pô, turma que fala pouco é o desespero. E essas turmas a gente já se conhecia, a gente viajou junto ano passado. Então, tinha muita troca durante as aulas. Então, no começo foi, assim, pânico total. Porque eles não me respondiam. Assim, tinham umas 3 meninas, talvez 5, que me davam um bom dia. Assim, pra entender o nível do negócio, sabe? Então, no começo foi muito pânico. Assim, eu falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar. Bateu aquela ansiedade, aquele desespero, sabe? Falei, não tem condições. Eu tô me sentindo sozinha, eu tô isolada. E, enfim, isso melhorou um pouco quando a gente começou a... a gente começou a usar mais as ferramentas. Eu comecei a perturbar um pouco mais pra eles responderem. Eles foram se sentindo mais à vontade também. Então, melhorou um pouco... Sinto falta ainda, acho que vai ser bizarro voltar. Sinto bastante falta, mas hoje já tô mais tranquila, assim. Sim, mais tá tranquila. Certo. Ainda no quesito quarentena, o Rafael tá perguntando qual habilidade que você desenvolveu trabalhando remotamente. Edição de vídeo. Resposta fácil essa. Arrasou! Ela virou uma super editora de vídeo, é real. Eu tenho como eu nunca tinha, assim, eu já tinha feito umas montagenzinhas, né, com aplicativo de celular, tipo, junta um vídeo com o outro e, sei lá, no máximo bota uma legenda. Acho que nem isso eu tinha feito. Mas apanhava muito, ficava horas fazendo, né, no celular. Eu tenho problemas para baixar vídeo da internet. A professora de tecnologia, né? Tem problema para baixar vídeo da internet. Porque eu sou daquele tempo que a gente usava a internet de escada e se você mandasse baixar naquele site que alguém te indicou, vinha com uma tonelada de vírus, né? Então, é um trauma, assim, da minha vida. Baixar vídeos. Então, edição de vídeo, nossa, nunca passou pela minha cabeça. E aí, primeira semana, eu falei, como é que eu vou explicar para os meninos? E eles vão perguntar a mesma coisa 15 vezes. E eles não vão estar no horário da aula e eles não vão conseguir fazer atividade. Pânico, falei, vou ter que gravar um vídeo. E aí comecei a gravar o vídeo. Aí o primeiro vídeo que eu gravei, eu falei, ok, errei um monte de coisa. O que eu fiz? Gravei tudo de novo.
Aí achei que eu gaguejei num pedaço aí. Eu gravei de novo. E aí lá pelas tantas, eu falei, cara, não é possível. Alguém tem que facilitar a minha vida. E eu comecei a fuçar e cortar os vídeos. Aí você olhou pro lado e viu o João. Foi quando eu comecei, falei, amor, me dá aí um negócio de edição decente aqui. E eu comecei a procurar. Eu baixei, não é mentira, gente. Na primeira semana remota, eu baixei 5 softwares diferentes de edição de vídeo para testar e ver com qual eu me dava bem e qual não. Tipo, qual tinha uma interface simples e uma não. E aí, enfim, fucei até não aguentar mais. E hoje a galera da escola me zoa que eu sou a rainha dos tutoriais. Porque nego me pergunta uma parada e eu falo, peraí que eu vou fazer um vídeo aqui pra você. Eu te respondo em 10 minutos, querida. Dá 5 minutinhos que eu vou gravar aqui a minha tela e eu te mostro onde é que eu tô clicando. Maravilhosa, maravilhosa. Então, edição de vídeo. Eu ainda não tô pro não, tá, gente? Eu tô trabalhando com um programa mais simplesinho, mas que eu já tô fazendo muita coisa maneira, pô. Você é humilde, tá arrasando sim. A Simone fez uma pergunta muito legal também. Ela perguntou, Lu, como é que você vê a interação das meninas? Tanto em matemática quanto na programação. A gente tá evoluindo nessa? Então, as meninas, assim, bom, não sei, né? Elas interagem muito bem comigo, mas aí eu não sei se é aquela questão de porque eu sou mulher, Sim. sabe? E aí elas ficam mais à vontade. Exatamente. Mas elas interagem muito bem comigo. Sempre tem aquelas mais tímidas, né? Mas assim como tem os meninos. Eu acho que, no geral, é bastante equilibrado. No remoto, tem muito mais meninas que falam comigo do que meninos. Na sala de aula física, era bastante equilibrado, assim. Não tinha aquela coisa de só os meninos falam, nem só os meninos fazem bagunça. Acho que isso já ficou um pouco para trás. Não sei se é a faixa etária, mas talvez isso tenha ficado um pouco para trás. Ou seja, Simone, a gente tá dominando esse negócio aí. Gente, o tempo passou muito rápido e eu queria mudar o assunto, assim, fazer um catapult no assunto. Porque a Luciana, ela é professora de matemática, ela é professora de programação, ela fala muito bem sobre essa questão de ser professora, de lecionar, agora é editora de vídeos, mas também ela é cantora, gente. A gente tem pouco tempo, mas eu queria só que você falasse um pouquinho para as pessoas, contasse um pouquinho como é que a música surgiu na sua vida. E, enfim, qual é a sua relação com a música? Porque, na verdade, assim, é muito legal, é muito lindo ver essa relação com a música e ver como isso agrega em você e é um outro lado da Luciana. Eu acho que todo mundo tem que conhecer esse lado também. Tá, vamos lá. Vou tentar ser breve. Eu vou começar dizendo que a música me ajudou muito a desenvolver a questão da timidez, né? Assim, só para ponto louco de comparação, né? Eu hoje estou aqui fazendo essa live, falando de boa. Meu coração não tá acelerado mais. Eu tava até passando mal mais cedo, mas agora eu tô tranquilaça. Mas, pra ter noção da discrepância, que eu acho realmente que a música me ajudou muito. Na época que eu era pequena, eu troquei de escola na 6ª série. Da 5ª pra 6ª eu mudei de escola. Quando eu mudei de escola, eu não falava com as pessoas. Literalmente. As pessoas vinham falar comigo, eu balançava a cabeça e dizia, tudo bem. Obrigada, era só o que eu dizia. Então, assim, né, me fez evoluir muita coisa em muitos aspectos da vida. Meu pai é músico, né, originalmente por paixão, por hobby. @cacado_samba, hein? Todo mundo seguindo @cacado. Gente, entra lá, youtube.com/c/cacado_samba, se inscreve no canal. Andrei, escreve aqui nos comentários para as pessoas pegarem. Coloca aí. Tá valendo a pena, hein? Tô editando os vídeos dele, hein, gente? Olha aí! Que isso? Vocês quiserem ver meu trabalho? Une o último agradável, maravilhoso. Enfim, ele sempre, desde quando eu consigo me lembrar, a gente tem música dentro de casa, né? E é de tudo que a gente ouve. Então, pô, sei lá, eu cresci cantando e ouvindo meu pai cantar e tocar dentro de casa. O meu irmão não foi diferente. O meu irmão, ele é meio bizarrinho, assim. Você fala assim, Antônio, toca aqui essa tesoura que você nunca viu na sua vida, ele vai inventar um jeito de tirar as notas da tesoura. Então, é um negócio meio bizarro, assim.
Então, eu ouço música desde muito, muito pequena. Não consigo me lembrar da minha música, da minha vida sem música. Eu comecei a cantar assim, ó. O meu irmão, que já tocava violão muito moleque, ele um dia chegou pra mim e pra minha irmã e disse: chega aí. A gente foi, né? Antônio era meio terrorista quando adolescente. A gente foi meio assim, né? E aí ele falou: tô precisando de uma voz feminina aqui nessa música. Canta tu aí. Não, nossa, que bosta. Canta você aí. Nossa, vocês não servem pra nada. Pegou e foi embora. E aquilo ficou em mim. Sabe aquele negócio assim? Falei, caramba, mas nem me deu mais uma chance. Me dá mais uma chance. Traumatizou a criança. Traumatizou. Mas eu tinha muitos amigos que tocavam violão, cantavam, etc. E aí começou aquela assim, você pode pegar aquela música pra mim? Que eu queria tentar cantar, sabe? E aí nessa de querer cantar a música pra poder cantar com o meu irmão, né? Que era assim, apesar de ser Pra poder mostrar que você podia cantar. Então, pra cantar com ele, né? Que apesar dele ser o ser humano perturbado e perturbador, tinha uma coisa assim de uma idolatria, né? Do irmão mais velho. Não, você é fofa, então eu queria cantar com ele. Pra mim seria vingança. Pra você é fofinha, né? É companheirismo, tá ligado? Entendi. E foi isso, aí eu comecei a querer cantar com ele. E aí eu pedia para as pessoas tentarem tocar pra mim a música que ele pediu. Que é Flores, tá? Titãs, gente, que tem a versão com a Marisa Monte. Era pra eu fazer a Marisa Monte, mas, gente, não dava adolescente fazer Marisa Monte. E aí foi isso. E aí um começou a ver que eu tava cantando direitinho, o outro começou a ver que eu tava cantando direitinho, e o papai começou a puxar. Só que o papai era muito mais relax, né? Pai e irmão mais velho, né? Não dá pra comparar. E aí a gente foi. E quando vi, papai inventou de gravar CD. Eu era adolescente ainda, gente. Minha voz mudou tanto. Eu sou tão mais afinada hoje, mas é maneiríssimo olhar pra trás e ouvir o CD, sabe? Que máximo! E foi. E qual o papel da música hoje na sua vida? Assim, onde é que ela se encaixa? Hoje ela é uma parcela muito pequena. Assim, o João toca violão, então facilita muito, né? De vez em quando ele pega e... Amor, chega aí. A gente fica, né, trocando um pouquinho. Mas hoje eu acho que eu canto muito menos do que eu já cantei. Eu já cantei em coral da igreja, né? Eu ia a 3 missas no final de semana porque eu cantava nas 3 missas. Então... Ai, não vou, tem missa. Não dá pra ir. Era isso, gente, era isso. Então, tipo, eu já cantei muito mais, digo assim, em termos de quantidade, né? Do que eu canto hoje. Mas não dá pra dizer que não faz parte da minha vida mais, né? Só existe uma correria diferente, né? De preparar aula, monta o vídeo, né? Entra na reunião. E o que você tá estudando agora? Você não tá estudando nada, tem que estudar alguma coisa. Então, a correria é que é outra, mas a música continua presente, firme e forte. Você vê a música como uma válvula de escape pra você, assim, meio que tipo, vou fugir da realidade? Sim e não. Isso porque essa questão de arte, de música, tipo, talvez possa pra algumas pessoas trazer isso, não sei se pra você traz ou não. Então, vou dizer sim e não, porque ao mesmo tempo que dá uma sensação bizarramente boa, né? Pegar e cantar e botar tudo pra fora. Sabe quem canta seus males espanta? É real. Ao mesmo tempo eu me cobro muito. Então, assim, se eu começo a não conseguir acertar o que eu queria acertar, eu começo a ficar com raiva. O João sofre às vezes. Eu falo, vamos cantar essa música. E aí, tipo, eu começo a errar, eu fico bolada. Então, Entendi. assim, Entendi. Sim e não. Tá bom, maravilhosa. Gente, inclusive, Luciana tá devendo uma live pra gente, pra ela poder cantar. E senhor Kaká também. Tem que marcar a live dos dois, separadamente, cantam repertórios diferentes. E porque com esse lance de distância não dá, né, pra casar a voz, no caso. Tem que ter uma live da Luciana com o João, uma live do Kaká do Samba. Tem que ter. Fica aqui o meu protesto nesses últimos minutos de live. Aqui. É verdade. Eu juro que eu vou voltar a pensar nisso. Assim que eu terminar de fechar os projetos, eu vou voltar a pensar nisso. Posso fazer um merchan? Eu sei que a gente já mudou de professora pra, né, música, Fica à mas... vontade, a live é sua. Faz o que quiser.
É que eu não sei se tem professores aí assistindo, ouvindo, mas vou fazer um merchan rapidinho. Você ainda não segue, segue lá, @lecionas. É uma plataforma de ensino, eles estão pensando uma coisa com questões e em breve atividades, uma rede de conectividade que eu tô apostando forte, acho que vai ser maneiro. Se quiser fazer um teste, já tem um banco de questões gigantescos, dá para fazer um teste gratuito, você pega 5 questões. Se você usar o meu código, que é tudo maiúsculo, Luciana M36, eu espero não ter errado o código. Alguém coloca aí o @ do Lecionas e o código da Luciana, por favor. Isso, @Lecionas. Se eu não tiver errado o meu código, né, gente? Eu posso depois botar no comentário, se eu tiver errado, posso, né? Lá no IGTV, acertei, né? Uhum. Eu faço uma confusão com essas letras. Tem muita letra, gente. A dislexia aqui pega às vezes. Mas é isso. Aí se você entrar com o meu código lá, quando você comprar um plano, se você resolver comprar um plano um dia, você ganha mais 10 questões de bônus. Então, ninguém perde nada, né? Olha aí, então, gente. Alô, professores. Fica aí a dica. Digo mais. Espera aí até o final dessa semana, porque vai ter promoção. Então, espera até o final da semana. Ainda deu aí o bizu. É só apertar o Instagram. Agora não acessa quem não quer. Merchan feito. É isso. Muito obrigada, tia Cristina. Ela colocou ali pra gente. Então, Lu, seguinte, eu acho que fica aqui a promessa de Luciana, ela concordou pra fazer a live. Fica aqui também o dever de casa da gente, de acessar o Lecionas para entender como funcionam os professores, para ver se faz sentido ou não, enfim, para conhecer a plataforma, que é super legal. Fica o dever de casa da Luciana, mandar pra gente as figurinhas dela. As figurinhas e os memes. E os memes, isso. E um vídeo editado das figurinhas do Alô. Aparecendo em ordem. Mas de verdade, Lu, eu queria muito... Ai, estão perguntando da história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos também tem que compartilhar com a gente. Caraca, vou fazer um rapidíssimo, mas tem o quê? 2 minutos? A história em quadrinhos foi assim, a gente fez uma saída de campo ali pra Floresta da Tijuca, e aí teve um momento que a gente precisava que os meninos parassem e ouvissem. E eu virei de frente pra todos eles e, tipo, botei as mãos assim, tipo, fiz uma carona séria, sabe? Mas, tipo, fiz pose grande. E aí eles pararam e olharam pra mim, óbvio, né? A pessoa dá um pulo e bota a mão assim. E aí, essas minhas alunas lindas, maravilhosas. Luciana, você tem poderes. E aí começou a história. E aí elas... Foi isso. E aí elas resolveram fazer um quadrinho, tipo... fazendo uma releitura do Stranger Things. Então eu seria a Eleven. Que no caso do quadrinho, eu acho que eu sou... Acho que não é... Acho que é 14. É 14, que aí elas me chamam de K. É isso. Lu, não tem jeito. As pessoas estão pedindo você cantar um pouquinho. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Eu vou agradecer, então, a presença de todos vocês pela participação. Agradecer a presença da Lu pela disponibilidade, por ter topado participar da live. E a gente vai fechar essa live com o Lu dando uma capelinha pra gente, um gostinho do que vai ser a live dela, que ela vai agendar, hein, pessoal? Vai ter tudo. Eu vou começar a cantar, o Instagram vai cortar igual o YouTube faz? Eu aviso quando faltar 30 segundos, porque me avisa que tem a contagem regressiva, eu fico nervosa. Não comenta não, você pode cantar à vontade, que a gente tá te ouvindo. Estão pedindo flores, tem que ser flores? Pode ser qualquer uma, a primeira que tá na sua cabeça. A primeira que veio na minha cabeça não foi flores, estou tentando pensar na letra de flores ainda. Gente, não vou flores, vou outra. Vai outra. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi, enfim, um grande amor. Mentira. Me atirei assim de um trampolim, fui até o fim um amador. Oh, oh. Passava o verão, água e pão, dava o meu quinhão com um grande amor. Mentira. Eu botava a mão no fogo então com o meu coração de fiador. Oh, oh. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada de um grande amor. Mentira! Soma do grande amor do Chico aí, ó. Que linda! Melhor forma de terminar a live, gente. Eu amei, Lu. Muito obrigada.
Muito, muito, muito obrigada. Você é linda, você é maravilhosa. E é isso. Parabéns pela sua trajetória, pela sua profissão, que tem que ser, sim, muito valorizada. E pela sua voz, né? E por esse timbre que você consegue atingir, a nota que você consegue atingir. Obrigada pelo convite, Ju, pelo carinho. Eu adorei participar da sua live. Eu queria muito dizer assim, gente, eu vou estar em rede nacional hoje, mas é muito maior do que isso, né, gente? Esse negócio de Instagram é muito louco. Não é mais televisão, gente. Eu sou de outro tempo. Gente, vamos terminar agora. 5 segundos. Ai, meu Deus.